Olá, como é que vocês estão? Muito bem, vão chegando devagarzinho, as crianças. Podem sentar aqui pertinho de mim. Podem vir para cá, ó. Vem para cá, senão vai terminar ficando muito próximo. Pode vir, pode vir, pode vir. Devagar a gente consegue chegar. Muito bem, muito bem. Vocês sabiam que há muito tempo atrás as pessoas achavam que o Sol girava ao redor da Terra? Ele gira mais ou menos. Eles acreditavam, os gregos acreditavam nisso, que o Sol ele girava ao redor da Terra. E assim o pessoal acreditou durante muito tempo. Só lá no século XV, em 1400 e lá vai o trem, que um cara chamado Copérnico, já ouviu falar dele? Copérnico, ele era um cientista. E ele percebeu que, na verdade, é a Terra que gira ao redor do Sol. Como é que ela faz isso? Com movimentos... Como ele descobriu? Como ele descobriu? Então a gente vai ter que ler um livro dele. Vamos ler o livro dele, então? Sim, ele precisou usar vários cálculos a partir de algumas observações, inclusive com telescópio. Com certeza ele precisava disso. Então, ele descobriu isso e houve uma revolução. A revolução foi tão grande que teve gente que disse assim, não, isso é mentira, não é possível isso. É a Terra que é no centro. Ele dizia, não, é o Sol. E então, o pessoal ficou sabendo que no final das contas, ele estava certo. Não é isso que a gente aprende até hoje? Que... quem foi que disse que a Terra girava ao redor do Sol? Foi Copérnico. Foi Copérnico que descobriu isso. Agora, quem falou que era o Sol que girava ao redor da Terra foi um cara chamado Aristóteles. Mas isso é uma outra história. Agora, vê só. Teve um outro cara bem pertinho dessa mesma época. Presta bem atenção aqui, ó. Teve outra pessoa que fez uma grande revolução, assim, em um tempo muito perto ali deles. Foi um cara chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar dele? Sim. Quem sabe quem foi Martinho Lutero aí? Quem foi Martinho Lutero? Você sabe a história inteira, eu só quero resumida. Quem foi Martinho Lutero? Quem sabe dizer? Foi um inventor? Quase. Quem mais? Foi um protestante. Ok. O que foi que ele protestou, já que ele é um protestante? Na Igreja Católica. Ele era pastor e ele protestou contra a Igreja Católica, é isso? É. Ok. E como foi que ele fez isso? Fazendo, realmente. Lendo a Bíblia, é verdade. Ele descobriu que tinha um grande problema. É que as pessoas estavam colocando o homem no centro da salvação. E ele descobriu, ou melhor dizendo, ele relembrou a igreja que havia esquecido que, na verdade, é Deus quem está no centro da salvação. Que o homem não pode se salvar sozinho. E aí ele fez também uma grande revolução, colocou até umas 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg. Mas isso faz tempo. Mas sabe, era um castelo que tinha uma capela. Agora, o que é importante para a gente aprender hoje é o seguinte, é que isso ele fez lendo a Bíblia. E essa Bíblia que ele leu é a mesma que a gente lê hoje. Inclusive, é o mesmo livro da Bíblia que nós estamos lendo, Romanos. E lá em Romanos, Deus fala que ele manifestou a justiça dele no Filho, onde pelo Filho dele, Jesus, ele mostrou a justiça do próprio Deus. E como é que isso aconteceu? É porque nós... Lembra na semana passada que eu falei como é que era o pecado? Quem lembra como era o pecado? E o que acontece com o pecado com a gente? É só uma manchinha? Não.
uma... Está toda suja. Mas o que foi que você falou? É uma areia movediça. Quem lembra da areia movediça aí? A areia movediça que a gente tenta sair da areia movediça e consegue? Precisa do quê? Tá com a areia movediça aqui no pescoço, na testa. Precisa do que acontecer? Precisa de alguém, tirar a gente da areia. E foi exatamente isso que Jesus fez. É Ele quem nos tira da areia do pecado. O homem não poderia fazer isso. Foi isso que Martim Lutero disse: gente, está errado aí. O homem não consegue sair dessa areia movediça do pecado. A gente tem que ser salvo por Jesus. Somente Jesus pode nos salvar. O homem não consegue sair do pecado sozinho. Tem que ser Deus quem faz isso. E Ele faz isso com grande poder, transformando o nosso coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne. Mas calma, vocês não têm coração de pedra. Essa é uma figura. Um coração de pedra significa o quê? Que é um coração duro sem Jesus. Mas precisa de um coração molinho do Espírito Santo, que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E essa grande descoberta é mais importante que a Terra girando ao redor do Sol. Porque a gente descobre que toda a nossa vida gira ao redor de quem? De Deus. Tudo o que a gente faz, a gente deve a Deus. Inclusive a nossa salvação. Que bênção, não é? Que bênção que Deus nos salvou, enviando o seu Filho. Eu vou falar mais sobre isso. Hoje vocês ficam aqui com a gente, porque hoje é dia de ceia. Vocês vão ficar bem pertinho do papai e da mamãe, quietinhos, ouvindo mais sobre a salvação em Jesus. Combinado? Combinado? Você também, rapaz. Ei, mas minha mãe e meu pai não estão aqui. O seu pai está aqui, olha aqui. Sim. Mas tô dizendo que Você vai ficar perto da vovó, já serve. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela bênção que é ter filhos e poder educá-los nos teus caminhos. Abençoa, Senhor, essas crianças para que elas amem a Ti e compreendam a bênção da salvação. Compreendam, Senhor, que não podem ser salvos por si mesmos, mas é Jesus, e somente Jesus, quem nos salva da ira por causa do pecado, e que Ele nos limpa de todo o mal, com um amor eterno e imutável. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem voltar, ficar sentados, e vou continuar essa história. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Escritura em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o 31. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31. Assim diz o Senhor: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé.
Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos orar. Senhor, ilumina os nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que seja o Senhor a nos ensinar, a confrontar os nossos pecados e ao nos elevar ao Senhor, ao trono da graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu mencionei aos meninos, em 2010, após 467 anos, os restos mortais de Nicolau Copérnico foram finalmente enterrados na Catedral de Freiburg, na Polônia. Eles foram desenterrados após a sua morte, é claro, por conta da acusação de heresia ao ter escrito o livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, da revolução de esferas celestes. Neste livro, Copérnico propôs uma mudança no grande paradigma que até então era crido por todo o Ocidente, a partir de Aristóteles, como eu mencionei, que a Terra, era o centro do universo e que o Sol rodava a partir da Terra. Mas então ele disse, não, é o contrário. É a Terra que gira ao redor do Sol. E com isso, tendo sido acusado de heresia, o seu corpo não pôde ser enterrado, como dizem os católicos, numa terra que é sagrada. Mas depois, portanto, de 467 anos, foi reconhecido que ele estava certo. Apenas 26 anos antes disso, em 31 de outubro de 1517, uma outra revolução foi ocasionada por um outro documento. Foram aquelas 95 teses que foram afixadas na capela da Universidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero questionava as indulgências, questionava a legitimidade de procurar meios para a venda de perdão de pecados. Posteriormente, ele vai desenvolver essa crítica dele a partir do seu próprio comentário do livro de Romanos, quando ele finalmente vai propor uma revolução a respeito da justificação pela fé. Isso não foi uma invenção de Martinho Lutero. Como acabamos de ler, é o apóstolo Paulo, após ter descrito o problema do pecado. Lembra que nós estamos falando do grande tema do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja em Roma, deseja apresentar o resumo, os fundamentos, aquilo que é mais básico a respeito do Evangelho. E ele já havia mencionado que é o próprio poder de Deus. Mas agora ele deseja nos mostrar esse poder de forma mais exata, descrevendo com mais detalhes. E ele fez isso primeiramente nos mostrando o grande problema do pecado. Nós vimos isso nos sermões anteriores. O problema da depravação total, da situação do homem diante de Deus, de total incapacidade, de total rebelião, de perversão pelo pecado e todas as consequências que decorrem disso. Mas agora,
uma revolução. Mas agora, Paulo nos leva a considerar aquilo que nós poderíamos dizer que é a revolução copernicana da justificação pela fé. A grande mudança que a salvação em Jesus e somente em Jesus pode produzir. As expectativas de uma religiosidade humana que propõe-se a colocar soluções humanas por meio de obras humanas para o resgate do homem fadado ao fracasso. A revolução de percebermos que não são as nossas obras, que não são as nossas tentativas de alcançar justiça diante de Deus, de alcançar dignidade diante de Deus, que de fato nos farão salvos, mas muito pelo contrário, uma ação graciosa, misericordiosa e amorosa de Deus, nos levando à salvação plena e perfeita. Primeiramente, é exatamente isso que vamos ver: a resposta graciosa de Deus para o pecado do homem. Veja o que o texto nos fala: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Como assim? Como que algo justo pode se manifestar sem que haja lei? É preciso que nós observemos algumas questões importantes ao entender os termos que Paulo usa. E aqui eu preciso explicar algumas questões, eu peço que vocês prestem bem atenção. O apóstolo Paulo usa o termo lei, obras da lei, obras de justiça, justiça de Deus, de várias formas. E a gente precisa tomar alguns cuidados dentro do contexto que ele nos está dando aqui. Por exemplo, ele usa o termo obras da lei para se referir sobre a ação humana diante da lei. Mas ele também usa a lei para falar a respeito do Antigo Testamento. Como também ele usa essa ideia da lei e dos profetas para se referir a exatamente esse testemunho que o Senhor tem dado por meio da sua revelação sobre a própria salvação. Ele também trata a justiça como um atributo de Deus, como ele também usa a própria palavra justiça para falar da condenação dos homens diante de Deus. Vimos isso no capítulo 1, quando ele disse que a justiça de Deus, a própria ira de Deus, se manifesta dos céus. Como também essa justiça se manifesta ou é expressada ao usar essa expressão como salvação. Então o que Paulo quer nos dizer aqui? Vamos voltar para o texto. Mas agora, sem que houvesse obras de lei ou obras de merecimento por meio da lei, Deus manifestou o cumprimento da sua plena justiça, que foi testemunhada no Antigo Testamento, na lei, nos profetas. Para que essa justiça, versículo 22, viesse não por essas obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A grande resposta de Deus ao pecado humano é um movimento gracioso. Diante da completa inabilidade do homem e da pecaminosidade do homem, Deus, e somente Deus, agiu em favor da humanidade. Como mencionei na semana passada, essa adversativa, mas agora Deus, é a mais importante de toda a história da humanidade. Porque se a nossa história terminasse no fato de que somos pecadores e que estamos completamente incapazes de fazer qualquer coisa boa, todos estaríamos condenados ao inferno, e esse seria o nosso lugar de merecimento. É o que merecemos naturalmente. Somos filhos da ira. Mas Deus, cheio de graça,
de amor, de misericórdia. Enviando o seu Filho, fez cumprir nele, satisfazer nele a sua justiça. É muito interessante que ele vai mencionar posteriormente o problema da impunidade do pecado, mas eu vou segurar esse assunto. Mas pensem o seguinte a respeito do Antigo Testamento. O Senhor Deus havia criado o homem bom. O próprio Deus diz isso. Muito bom. E essa era a situação do homem diante de Deus. Ele estava em completa harmonia com o Criador. Mas o homem pecou. O homem desobedeceu, entrando numa relação quebrada com Deus, e assim, completamente incapaz de entrar novamente em relacionamento com o Senhor. Era necessário que o descendente da mulher, como o próprio Deus disse, pisasse na cabeça da serpente. Mas Gênesis capítulo 6 nos fala que Deus, olhando para a corrupção humana, proporcionou um grande dilúvio que destruiu a humanidade, com exceção de uma família, a de Noé. E o próprio Deus, ao colocar o seu arco nos céus, prometeu que ele não mais haveria de derramar a sua ira contra a humanidade daquela forma. É verdade. Mas agora Deus, apontando o seu arco para o seu próprio Filho, manifestou a sua justiça contra Jesus Cristo, nosso mediador, para que nós fôssemos salvos por Ele. É por isso que a salvação não pode ser por obras humanas, mas somente pela fé. Somente ao crermos nessa obra maravilhosa, completa e perfeita. A fé, portanto, é um instrumento que aplica essa justiça de Deus aos nossos corações, para que nós possamos ser declarados justos, quando nós éramos injustos. É isso que o texto continua a nos falar, ainda no versículo 22, que como todos nós estávamos em pecado, Ele proporcionou redenção. Veja comigo, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não precisamos gastar muito tempo pensando sobre a universalidade do pecado, porque vimos isso durante os sermões anteriores. O pecado atingiu não apenas uma parte da humanidade, mas todos os homens pecaram, todos carecem. Não há nenhum sequer justo diante de Deus. A imagem de Deus, o qual constitui o próprio homem, foi deturpada, ainda que o homem permaneça como imagem do Senhor, mas ele agora não reflete mais a Deus como aquele a quem ele tem por objeto de adoração, mas ele antes deturpa a imagem do Senhor em pecado, criando ídolos. No entanto, Deus, de forma gratuita, graciosa, proporcionou redenção por meio de Jesus Cristo. São tantas palavras importantes aqui, meus irmãos. Mas essa graça de Deus se manifesta a nós. E encontrar com essa graça é de fato algo transformador. É o próprio apóstolo Paulo um testemunho disso. Os irmãos se lembram? É o próprio apóstolo Paulo, inimigo da cruz, disposto a perseguir a igreja que se encontra com o Senhor Jesus Cristo, naquele caminho para Damasco. E é a graça de Deus que o alcança, ao transformá-lo completamente, e de forma literal, inclusive, tirando as escamas dos seus olhos, para que ele pudesse, como nós também, ser um exemplo daquilo que o Espírito Santo opera, abrindo os nossos olhos, tirando a escama dos nossos olhos, para que possamos crer.
Uma história belíssima ainda a respeito disso, e que poderia ser citada, é a do ex-escravagista John Newton. Não sei quantos já ouviram falar a respeito desse homem. Ele era um dono de escravos, um homem que tinha, portanto, muito a perder diante de uma legislação abolicionista. Mas a história nos conta que ele se encontrou com Jesus. A história nos conta que, em sua maldade, os seus olhos foram abertos. E é ele quem compõe uma das músicas mais conhecidas cristãs de todos os séculos, Amazing Grace. Graça maravilhosa. Essa graça maravilhosa que, uma vez cego, ele pôde ver. E é, portanto, a história nos conta que esse mesmo homem de escravagista passa para ser um dos maiores defensores de leis abolicionistas, sendo fundamental para a Inglaterra se tornar um país livre de escravos. Essa transformação da graça de Deus que atinge todo o nosso ser é algo maravilhoso que o Senhor faz. Porque diante de uma depravação total, somente uma redenção radical pode, de fato, nos curar. Como vimos, o pecado não é uma mera manchinha, mas o pecado nos alcançou e toma toda a nossa existência, e somente por meio dessa redenção. A expressão redenção aqui tem tudo a ver, inclusive, com escravos. A palavra redenção era usada dentro do comércio de escravos do primeiro século para a compra da liberdade. Quando um escravo conseguia, de alguma forma, condições financeiras para redimir a sua dívida, redimir o seu próprio valor, ele estava liberto. E diante da imagem que nós somos naturalmente escravos do pecado, que nós estamos completamente presos pela nossa própria maldade, o Senhor Jesus nos comprou. O Senhor Jesus nos redimiu. Essa redenção teve valor de sangue. Um sangue de um justo. Um sangue do próprio Filho de Deus, o qual o Senhor se agradou em moê-lo, para que nós pudéssemos ser salvos. É por isso que o versículo 25 e 26 nos fala dessa manifestação da ira de Deus ao moer o seu Filho. Veja o versículo 25 e 26. A quem Deus apresentou, referindo-se a Jesus Cristo, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, o pecado nos trouxe dívida impagável. Nenhum de nós conseguiria tomar empréstimos no banco para que pudéssemos pagar a dívida que tínhamos com Deus. O raciocínio é muito simples. Como temos visto, o Senhor, justo Senhor, diante das ofensas que nós fizemos contra Ele, não poderia de modo algum fechar os seus olhos e deixar a nossa impunidade sem que sua justiça fosse cumprida. E Ele, de forma muito longânima, pacientemente aguardou. E é por isso que o texto diz que os pecados ficaram impunes, porque não havia como pagar essa justiça. No passado, o povo de Israel matava bois, ovelhas, carneiros, para que
o pecado de algum modo fosse apaziguado, a ira de Deus fosse aplacada, mas na verdade isso nunca aconteceu de fato. E Paulo está muito ciente dessa realidade, e por isso ele usa uma palavra importantíssima no Antigo Testamento: propiciação. Propiciação não é uma palavra que você usa na padaria. Propiciação não é a palavra que você usa na conversa com a sua vizinha. Propiciação é um termo específico que Paulo está usando aqui, que remete a um objeto do tabernáculo, o propiciatório. Então a gente precisa voltar os nossos olhos um pouquinho agora para o Antigo Testamento e sermos lembrados daquilo que uma vez por ano o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Para resumir, Deus havia ordenado que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano no Santo dos Santos, onde ali estava a arca da aliança. Nada mais era do que um baú, onde se encontrava inclusive a lei do Senhor. E nesse baú havia querubins que estavam ali representando a mesma coisa que representavam quando o próprio Deus ordenou que o Éden fosse fechado para o homem. Eles estavam guardando a santidade de Deus. Eles eram guardiões da justiça de Deus. E diante da lei que estava ali no baú, todos os homens estavam condenados em Israel. E portanto era necessário que o sumo sacerdote aspergisse sangue. E esse sangue, agora, em cima do propiciatório, que era essa tábua de ouro que ficava exatamente tampando a arca, tivesse agora um simbolismo do pecado apaziguado. Mas isso nunca aconteceu de fato. Tudo isso apontava para uma promessa que precisava ainda ser cumprida, e que foi cumprida exatamente em Jesus. Veja o versículo 25 de novo: a quem Deus apresentou. Veja, quem foi que entregou o seu filho? Foi o próprio Senhor quem fez esse processo. É o próprio Deus quem derramou o sangue do seu filho como propiciação pelos nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote verdadeiro, genuíno, que também é o próprio Deus, mas que também é homem e precisa ter sido homem e é homem até hoje, para que pudesse mediar e que pudesse inclusive em si mesmo receber a ira que era destinada a nós. É por isso que o apóstolo Paulo não só tem em mente Levítico 16, que fala do dia da expiação, mas também tem em mente Isaías 53, que fala exatamente do servo sofredor, que tomou para si a missão de morrer e sofrer em nosso lugar. E o texto nos fala que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Meus irmãos, é praticamente impossível descrever o sofrimento do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Mas se nós estávamos destinados ao inferno por causa dos nossos pecados, foi nada mais e nada menos do que isso que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. O Senhor Jesus sofreu e padeceu as justas punições infernais naquela cruz. É por isso que ainda na cruz ele mesmo diz: meu Deus, por que me abandonaste? Aquele momento é um momento incompreensível para nós, mas que diz muito ao nosso respeito. Que os nossos pecados terríveis, que separam o homem de Deus, separaram
o Filho de Deus do seu Pai. Ali estava Jesus, entregando a sua vida e recebendo em si mesmo a dor, o sofrimento do próprio inferno, no abandono de Deus, para que nós fôssemos salvos, para que nós alcançássemos redenção. A justiça de Deus foi cumprida. A justiça de Deus foi satisfeita no sangue do Cordeiro. Queridos, é por isso que nós não podemos de modo algum olhar para essa imagem, olhar para essas verdades e tomarmos isso como se fosse uma mera tentativa de Deus de salvar o homem. Como se nós pudéssemos dizer: Deus fez o melhor que Ele pôde, agora basta que você faça o seu. Isso seria uma loucura, estaríamos escarnecendo da cruz. Não. Naquela cruz, o Senhor Jesus, com o seu sangue, redimiu. Ele não fez uma possibilidade, Ele não fez uma tentativa, Ele de fato redimiu para si um povo, para que finalmente o próprio Deus seja justo e seja justificador daqueles que têm fé em Jesus. É por isso, meus irmãos, que o processo de justificação se dá por meio dessa obra de renascimento ou de novo nascimento que o Espírito Santo faz em nós, a fim de que possamos crer. A fé não é uma obra humana, a fé não é uma manifestação humana de escolha, mas a fé é uma resposta natural de um homem que agora tem os seus olhos abertos e o seu coração escancarado. Jesus não está batendo na portinha do seu coração. Não. Porque se Ele estivesse fazendo isso, você nunca abriria a portinha do seu coração. Jesus transformou o seu coração para que você pudesse ceiar com Ele. Foi Jesus que mudou completamente o seu jeito de olhar, para que você pudesse crer e se arrepender. É por isso que toda fé vem acompanhada de arrependimento. E quando, portanto, o apóstolo Paulo fala de justificação, ele está falando de sermos declarados justos, ainda que pecadores. Sermos declarados justos porque Deus não está vendo mais os nossos pecados, mas Ele está vendo o sacrifício do seu Filho Jesus, que nos cobre com seu sangue. Isso não é amuleto da sorte, para você sair de casa e dizer: Senhor, me cobre com teu sangue para não ser assaltado pelo bandido. Não é isso, meus irmãos. O sangue de Cristo não é um poder esotérico, místico. O sangue de Cristo é aquilo que nos liberta e nos livra do pecado. E nós somos cobertos pelo sangue, por uma ação sobrenatural de Deus, uma vez por todas. Cabe a nós respondermos isso todos os dias, com arrependimento e fé. Arrependimento e fé, porque somos chamados a confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele faz isso por causa do seu sacrifício perfeito. Agora, portanto, podemos ser declarados justos, não porque de fato somos, no sentido pelo menos das nossas obras, mas porque são as obras dEle. Ele é justo e justificador de todos aqueles que creem. É por isso que o apóstolo Paulo conclui isso, com uma declaração belíssima, de que não há orgulho nenhum para aqueles que creem. Veja comigo. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei?
A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Preste atenção. Não há orgulho algum para nós que fomos redimidos. O apóstolo Paulo confronta qualquer orgulho de obras da lei, qualquer orgulho tolo, que alguém possa dizer, eu creio em Jesus, portanto eu sou melhor. Aquele orgulho tolo que o próprio Senhor Jesus lutou a respeito dos fariseus, que batiam no peito e diziam, obrigado porque eu não sou pecador que nem aquele publicano. Não, totalmente excluído, porque nós não fomos salvos pelas obras da lei. Essa grande conclusão nos leva a considerar que a justificação pela fé não é mediada por qualquer obra. E meus irmãos, pode parecer que o que o Paulo está dizendo aqui é algo muito óbvio, mas não é. Isso muda tudo. Tudo. Porque não há religião verdadeira que se preocupe em obter redenção, salvação, dignidade, valor por meio de obra humana, de lei alguma. Não, antes todos nós fomos salvos pela mesma obra de Jesus, independentemente das obras da lei. Sejam judeus, sejam gentios, todos, sem exceção, são salvos da mesma forma. Inclusive, os nossos irmãos do antigo Israel, que faziam todos aqueles sacrifícios que eram sombra daquilo que Jesus haveria de fazer. Eles também foram salvos pela obra de Jesus Cristo, ao crer na promessa e agir mediante a vontade de Deus, mostrando os seus corações de fato transformados pela obra do Espírito Santo, crendo na promessa, crendo naquilo que Deus falou, confiados nessas verdades, mas não puderam vivenciar aquilo que nós hoje podemos vivenciar. Que Ele veio, que Ele cumpriu, e que de fato o Senhor Jesus é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que foi prometido pelo próprio Deus ao nosso respeito sobre a salvação. É por isso que de modo algum nós estamos anulando a lei, diz o apóstolo Paulo, versículo 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. O problema do pecado do homem não é a lei, é o homem que não cumpre a lei. Mas a partir do momento que o Senhor nos transformou e que nos leva a ter agora um olhar, uma intimidade, uma comunhão com Deus que foi perdida, mas que agora foi finalmente reestabelecida na verdadeira religião, que é Jesus. Agora, em paz com Deus, podemos andar em obras, não para que obtenhamos salvação, mas porque fomos salvos, vivemos nessas obras. Significa que de modo perfeito faremos isso? Não. Significa que, mediados por Cristo Jesus, que intercede por nós todos os dias, em Cristo somente, nós temos redenção, perdão, santificação, até o dia de Cristo. Meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé é uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã. Já foi dito que é a doutrina pela qual a igreja está firme ou ela cai. Infelizmente, em nossos dias, há muitos e muitos crentes que, se forem perguntados o que é a justificação pela fé, não saberão dizer nada a respeito disso. E meus irmãos, a compreensão disso, de fato, é fundamental, mas mais do que compreender, viver isso é maravilhoso. Sabe por quê? Eu não conheço o seu coração. Eu não sei o que você fez ontem.
Eu não sei o que você fez nos seus últimos 30 anos, 50 anos, 10 anos, eu não sei qual é a sua idade. Mas eu sei que não importa o quanto você é pecador, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. E a redenção em Cristo Jesus é para todos aqueles que creem, judeus, gentios, e não há ninguém que se ajoelhe diante dessa cruz, a qual Ele lançará fora, mas todos os que se achegam a Ele, Ele tem salvação e liberdade. Esse pode ser a sua situação hoje, essa pode ser a sua situação hoje. Você hoje pode estar se perguntando, será que eu sou salvo? Será que essa cruz é para mim? E é o Espírito Santo de Deus quem chama. E é o Espírito Santo de Deus quem conclama e convoca para que todos aqueles cansados, sobrecarregados dos seus pecados, das suas maldades, da sua vida, possam encontrar paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que só Jesus pode entregar. Não é a paz de uma guerra, mas é a paz que excede todo o entendimento, que até mesmo nesse mundo tenebroso, nossos corações permanecem em paz. Você crê nisso? Louve ao Senhor. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado seja o Teu nome, que proporcionou salvação tão grandiosa, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos dar perfeita redenção, em que não há outro senão Jesus, a quem podemos confiar, em quem nossa fé está fundamentada, para que possamos crer. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nós. Abre os nossos olhos para crer. Abre o nosso entendimento para compreender. Nos justifica, Senhor, pela obra do Teu Filho Jesus, nos tornando, ó Deus, justos, mediante a fé. Ainda que nós sejamos maus e que as nossas obras se acumulem em pecado, o Senhor, em sua misericórdia e longanimidade, alcança nossos corações, para que possamos ter vida eterna, num amor imutável, num amor que jamais falha, em Cristo só. Assim, ó Deus, faz-nos crer, para a Tua glória. Amém.